essa questão de foco, né? Tudo aquilo que a gente foca cresce. Por isso que, por exemplo, é importante quando acontece algo que não nos fez bem, enfim, conversar sobre aquilo, para tentar resolver o que for possível ser resolvido, para que aquilo não fique atormentando, enfim, né? Se eu guardo uma situação traumática para mim, aquilo vai ficar atormentando no meu consciente, no meu inconsciente para sempre, né? Até algum momento que eu olhe aquilo e consiga mudar aquilo. E nem sempre é tão fácil, nem sempre, enfim, é tão imediato, mas é a única forma que a gente tem de progredir, de seguir com a vida adiante, né? O diálogo, a resolução de eventuais transtornos que a vida nos apresenta. Mas não só isso, essa questão de foco é interessante porque a gente, por mais que tente viver a vida de uma maneira mais leve e tranquila, a gente vai acabar sendo pego por medos e preocupações e vai deixar ser levado por isso, né? Em algum momento, nossas intenções verdadeiras e genuínas vão ser barradas por preocupações que, se a gente for parar para ver, são completamente sem sentido, por medos que às vezes nem são nossos, né? E para alguns assuntos, às vezes, a gente vai ter uma maior facilidade de deixar isso de lado. E para outros assuntos da vida, a gente já não vai nem perceber e vai acabar deixando isso nos afetar, nos atingir, nos barrar para progredir, né? Que aí são, enfim, pode ser karmas, pode ser coisas trazidas de outra vida, né? Mas em algum momento a vida vai apertar justamente no ponto onde a gente tem mais dificuldade de viver em alinhamento com, enfim, a quinta dimensão, com o nosso coração, com o amor, com essas vibrações com frequências mais elevadas, né? A vida vai apertar para justamente a gente conseguir se integrando como um ser humano todo, em totalidade e completude, para ter uma vida mais abundante, para viver livre de fato dessas preocupações e desses medos que não passam de ilusões, né? E aí acaba entrando um outro ponto também, que é a importância da terapia, de ter alguém para conversar, que às vezes, enfim, se a gente consegue se resolver ali com nós mesmos, né, conversando com a gente, maravilhoso, mas alguns assuntos, né, em diversos momentos, vai ser complicado, porque a nossa mente vai ficar criando cenários dentro dos cenários e, enfim, aí depende da característica de cada um. Isso pode fazer com que a gente chegue em uma situação completamente utópica, né? Completamente distópica, enfim, completamente longe da realidade, né? Por um lado ou para o outro. E aí a importância da psicologia, de ter alguém para conversar, de saber com quem que a gente se aconselha, de saber com quem a gente busca entender melhor um cenário, entender um contexto que aconteceu ali, né? Saber quem que é essa pessoa que está nos aconselhando. É alguém que, por exemplo, é bem sucedido nisso? É alguém que de fato consegue me auxiliar? É alguém que conhece sobre o assunto e sobre mim para conseguir me guiar? Né? É importante também esse cuidado com quem vai guiar nossas dúvidas, né, nesses momentos de onde medos e preocupações acabam tomando muita conta, e a gente precisa colocar para fora para ver se clareia um pouco e para ver se enxerga o cenário um pouco mais livre desses medos e preocupações, ou para a gente de fato ir criando esses cenários onde os medos e as preocupações realmente se manifestem. E seria tão ruim assim? Não valeria a pena arriscar, independente desses possíveis cenários negativos, né? Essa importância do diálogo, né? Enfim, se for um conflito direto com outra pessoa, diálogo com algum terceiro de fora para me ajudar a clarear, e de um diálogo interno também, para que eu possa me conduzir diante da vida, sempre adiante. Porque a nossa mente prega peças, né? E ela tende a, geralmente, criar cenários negativos diante daquilo que acontece.
Mas a gente não sabe, a gente não tem como saber, a gente mal se conhece de uma forma tão profunda. Quanto mais conhecer outra pessoa, às vezes a vida pode nos surpreender de uma maneira incrivelmente positiva, a gente não sabe, né? Então, essa importância do diálogo, para trazer um pouco de segurança, para trazer um pouco de um norte do caminho, da decisão a seguir, para que a gente possa, enfim, se livrar um pouco desses medos e preocupações e viver a partir daquilo que de fato é o nosso sentimento, nossa guiança original, aquilo que de fato está flamejando dentro de nós.